Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution de corte a plasma. Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a montagem do painel elétrico. Pera aí que eu vou mostrar para vocês. Aguenta aí. Olha só que legal que tá ficando isso daqui. Então, se liga aí no vídeo. Bom, pessoal, antes da gente continuar com o vídeo, eu quero fazer o meu agradecimento às empresas que estão patrocinando a nossa Revolution de corte a plasma. Nós temos a Forset, nós temos o Grupo Tecmaf, nós temos a ESAB, a Macrol Tecnologia e a ASM Engenharia. São 5 grandes empresas que resolveram apostar aí no nosso projeto, estão patrocinando, e se não fossem por elas, nós não conseguiríamos realizar esse grande projeto, tá bom? Muito obrigado, então, às empresas patrocinadoras. Bom, pessoal, vamos continuar, então, com a montagem da nossa CNC Revolution de corte a plasma. A próxima etapa da montagem foi a extensão dos cabos dos motores. Olha só, a gente tem um cabo do motor, mas o fio que vem é muito curto, né? Então, eu peguei um cabo PP de 4 vias, tá? Nesse caso aqui é um cabo PP de 4 vias, acho que é de 1,5 mm. Não precisa ser tão grosso assim, tá? Precisa que seja pelo menos da bitola do fio do motor. Mas como não tinha, a gente fez com esse cabo aqui, tá? Não tem problema nenhum. Então o que que eu fiz? Eu soldei aqui os fios. Eles não são das mesmas cores do cabo do motor, tá? Então eu consegui que o cabo verde fosse o cabo verde. O cabo azul eu coloquei no cabo azul. Então eu consegui manter essas cores iguais. Mas daí o vermelho do motor eu coloquei no marrom. E o amarelo do motor eu coloquei no preto, tá? Então é assim que eu fiz a ligação. Os 4 motores eu liguei da mesma maneira, tá? Então eu prolonguei o cabo com esse cabo PP de 4 vias. Eu coloquei um cabo bem grande, eu acho que deve ter uns 4 metros de comprimento, tá? Então eu fiz isso para todos os 4 motores. Eu vou mostrar para vocês, os outros também estão feitos dessa maneira, tá bom? Liguei exatamente dessa maneira aqui. A cor que você ligar não importa, o que importa é você saber quais são as cores que você ligou e depois quais são os pares de bobina, tá? É isso que importa. Mas se você quiser fazer como eu estou fazendo, é assim que eu fiz. Verde com verde, azul com azul, marrom com vermelho, preto com amarelo, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para vocês os outros que eu também já fiz a extensão. Então para o motor da direita, né, o Y da direita, o X e o Z que está aqui na parte de trás, eu coloquei mais ou menos uns 5 metros de cabo para fazer a extensão, que eu acho que vai ser suficiente para passar por toda a máquina e chegar no nosso painel de controle. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a planejar o nosso quadro de comando, né? O nosso painel de controle. Eu vou mostrar para vocês lá como que a gente vai fazer isso. Então olha aí, pessoal, coloquei o nosso quadro, né? Nossa caixa de comando aqui, o nosso quadro, nosso painel de controle, em cima aqui da bancada, para a gente começar a organizar. Lembrando que quem mandou esses materiais elétricos para a gente fazer a montagem da parte, né, de comando, a parte elétrica, no nosso painel de controle da nossa CNC Revolution de corte a plasma, foi a área distribuidora de material elétrico, tá? E olha só que legal, pessoal, o Gui Toledo conseguiu um cupom de desconto com eles, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo, vai ter uma descrição com o cupom de desconto. Caso você queira comprar algum equipamento elétrico lá, né, algum material elétrico, tem um cupom de desconto aí para você estar adquirindo aí um desconto na compra, tá? Então vamos lá, eu vou abrir o painel e vou mostrar para vocês. A gente vai retirar aquela tampa, né, aquela base laranja que tem. Vamos lá. Vamos abrir o painel. Eu vou tirar aquela base laranja porque fica mais fácil de organizar o painel com aquela plataforma fora da caixa, tá bom? Então eu vou fazer isso. São 4 porcas. Você solta as porcas, remove a base e daí fica muito mais fácil para trabalhar. Então vamos lá. Então olha que legal, pessoal, a gente colocou a base em cima da bancada e eu vou agora começar a dispor os materiais, né? A gente vai tentar fazer uma base bem legal, tá? Eu não tenho, sim, não sou tão especialista em montagem de painéis, tá? Mas eu vou tentar fazer o mais correto possível e o mais bonito e organizado possível, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as canaletas para poder passar a fiação, deixar tudo bem organizado. Eu já cortei as canaletas nas medidas para a gente não perder tempo, tá? Então olha só, pessoal, a nossa base laranja, ela tem 54 por 44, tá? 54 por 44. Então vamos colocar agora as canaletas.
Eu cortei uma canaleta que vai ficar do lado esquerdo aqui, pegando totalmente o tamanho da base. Agora a gente vai colocar uma canaleta na parte de cima, uma canaleta na parte de baixo. Então olha só, pessoal, uma canaleta na esquerda, pegando o comprimento todo, e uma em cima e uma embaixo, pegando quase toda a extensão, só que eu deixei aqui, ó, o espaço para o furo, né? Para poder fixar depois lá no quadro. Então do lado de cá eu fiz um furo, para poder pôr a porca ali, e do lado de cá eu parei a cantoneira antes de chegar aqui na base, né? Antes de chegar no furo. Agora eu vou colocar um trilho na parte de cima, um trilho DIN de 35 milímetros, com o disjuntor e a contatora, e também já vou deixar o THC instalado no trilho. Depois eu vou falar sobre o THC, tá? Qual é o melhor lugar para colocar ele. Então olha só, eu tenho um trilho DIN de 35 milímetros, disjuntor, a contatora e o nosso THC. Eles vão ficar nessa parte aqui, ó. Você não pode deixar muito encostado na canaleta para você ter um espacinho para poder mexer nos fios, né? Para fazer ali, né, o aperto dos cabos. Então, mais ou menos nessa distância aí. Depois eu mostro uma visão de cima para vocês verem bem detalhado. Vai ser mais ou menos aqui. Do lado direito, a gente vai colocar a fonte de alimentação, que é bem grande, tá? A nossa fonte de 48 volts. Essa fonte aqui foi enviada para a gente pela Tecmaf. É uma fonte de 48 volts, 20 amperes, tá? Uma fonte bem diferenciada, olha só. Então ela vai ser fixada nessa parte aqui, ó. Por isso que eu não coloquei canaleta desse lado. Opa, derrubei aqui. Por isso que eu não coloquei canaleta do lado direito. A fonte vai ficar rente com a nossa base. Ela tem a entrada de tensão nessa parte, então o fio vai sair da canaleta e vai entrar aqui. E depois ela tem a saída de tensão do lado de cá, que também já vai entrar na canaleta do lado de cá. Então vai ficar bem organizado. Então a gente vai colocar agora mais uma canaleta ali, para organizar bem os cabos, né? Então a gente vai colocar uma canaleta nessa parte. Então a gente consegue esconder os fios, né? Entrando e saindo do disjuntor, da contatora, do THC. Fica tudo bem legal. Agora nessa parte do meio, eu acho que fica legal a gente colocar os drivers dos motores. Os drivers que a gente vai utilizar são os drivers 556, né? São drivers digitais enviados pela Tecmaf. Então a gente vai colocar eles aqui nessa posição. Os drivers você tem que espaçar eles porque ele precisa ter uma ventilação, não pode ficar muito encostado um no outro. Então dá pra gente distanciar eles por igual ali e deixar um acabamento e uma distância bem legal. Olha só, pessoal, tá dando mais de 2 centímetros de distância um do outro, então a circulação de ar fica legal, não vai ter problema de esquentar demais, ele vai ter passagem de ar tranquilamente, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar mais uma canaleta nessa parte. Nesse espaço de baixo aqui nós vamos colocar a nossa placa de controle e a fonte de 24 volts para a placa de controle e para o THC. Então a gente vai colocar a nossa fontezinha. Essa fonte foi enviada pela área, né? Pela área distribuidora de materiais elétricos. Eles também vendem essa fonte de 24 volts. Essa fonte vai aqui. Nessa parte aqui assim. Nesse espaço aqui nós vamos colocar a nossa controladora. Nossa controladora RNR EcoMotion. Eu vou deixar ela dentro do saquinho antistático, tá? Para ela não ficar dando curto ali na chapa. Então eu vou deixar ela aqui, vai ter espaço para ela. Eu vou colocar com USB para esse lado, tá? Assim os bornes de fixação ficam de encontro com a canaleta do lado esquerdo e com a canaleta do lado de cima. Aqui depois a gente vai ajustar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. E aqui nessa parte aqui eu vou colocar um derivador de tensão, porque a saída da fonte ela só tem 2 saídas, tá? De 48 volts. E a gente precisa ligar 4 drivers, então eu vou colocar uma ponte de derivação aqui. Eu não sei se esse é o nome correto, tá? Mas é como se fosse pra gente jampear vários fios, tá bom? Que são esses carinhas aqui, ó. Você também encontra lá na área distribuidora de material elétrico. Então a gente entra com a tensão aqui e pode plugar todos os outros cabos que ele vai estar fazendo um jumper, né? Esse daqui também a gente prende no trilho DIN. Então eu peguei
um pedacinho de trilho que vai ser fixado aqui com esses carinhas aqui, ó. Então vai sair da fonte os 48 volts, vai entrar nesses jumpers aqui e daqui a gente puxa toda a fiação para os drivers, tá? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês de cima agora. Então olha só, pessoal, olhando aqui de cima, como ficou tudo bem organizado, tá? Dá para fazer de várias maneiras diferentes, eu acho que essa aqui ficou legal, né? Só tem um porém aqui nessa configuração, que é o local do THC. Eu vou explicar para vocês por quê. Algumas pessoas até comentaram lá no Instagram, porque eu postei uma foto, né? Postei um vídeo do painel de controle que a gente está fazendo, e o pessoal já tinha comentado lá. Mas isso é uma coisa que eu quero conversar com vocês agora, que é o seguinte. Qual é o problema de deixar o THC nesse local, pessoal? É o seguinte, dependendo se você vai cortar o aço de várias espessuras diferentes, você vai precisar estar sempre regulando o THC. E se você deixar o THC nessa posição dentro do painel, você vai ter que abrir o painel toda vez para mexer no THC. Então, se você corta sempre a mesma espessura de material, tudo bem você deixar ele aqui dentro, como eu fiz aqui, porque você vai regular e não vai ter que ficar mexendo, vai mexer uma vez ou outra. Se você está sempre cortando materiais diferentes, então você vai ter sempre que ajustar o THC. Então, talvez não seja legal ficar abrindo e fechando o painel. Então, uma solução é tirar o THC daqui e colocar ele na tampa do painel, para que ele fique com o visor para o lado de fora, junto com os botões de liga e desliga, botão de parada de emergência, ele ficaria com o visor do THC na tampa, para o lado de fora. Qual que é o contra disso? Imagina que você está colocando isso na sua fábrica, e daí você não quer que as pessoas fiquem desregulando, mexendo toda hora no THC. Então ele ficaria disponível na tampa, todo mundo poderia mexer, poderia estar desregulando a máquina. Então você que vai ter que ver qual que é a sua necessidade. É deixar ele escondido dentro do painel, e você mexe quando precisar, ou deixar ele do lado de fora, já na tampa do painel, né, com o visor visível para o lado de fora, para você poder mexer a hora que você quiser. Lembrando que daí qualquer um pode mexer, né? Então você que vai tomar essa decisão. Se eu tirar o THC daqui e colocar ele lá na tampa, daí eu posso tirar esses jumperzinhos daqui desse trilho DIN, eu posso tirar eles daqui e posso colocar eles lá no trilho de cima, tá? Então isso eu vou decidir ainda. Eu vou deixar o Gui tá para vir aqui hoje, tá? Como é ele que vai utilizar essa máquina, eu vou perguntar para ele como que ele prefere. Se ele quer deixar o THC dentro ou se ele quer que eu coloque ele na tampa, tá? Eu vou deixar ele decidir. Então tem essas duas opções. Ou a gente coloca do jeito que eu fiz aqui, ou a gente tira o THC daqui e coloca ele na tampa, né? Com o visor ficando pro lado de fora, e daí eu passo essa pontezinha aqui, eu coloco lá no trilho de cima, sem problema nenhum. Tá bom? Mas os outros itens vão ficar dessa maneira. Deixa eu falar para vocês agora um problema que eu encontrei. Como fixar essa fonte nessa chapa, tá? Por quê? Essa fonte ela não tem nenhum ponto de fixação, né, fácil, né? Então teria que ser parafusada por trás. Eu não quero parafusá-la por trás porque vai ser mais complicado de dar manutenção. Então eu fiz um suporte para ela. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, eu fiz um suporte de plástico, né, do famoso PEAD, e aonde a gente vai fixar a fonte nesse suporte, e depois vão ter esses dois ressaltos, esse e esse, para a gente fixar no painel. Então a fonte a gente fixa aqui, depois a gente fixa isso aqui no painel, fica um jeito mais fácil. Eu vou mostrar como que vai ficar. A gente vai tirar a fonte daqui, vai parafusar isso aqui. Vou utilizar esses furos que tem aqui na fonte, ó, para parafusar. Então eu vou parafusar isso aqui, ó, desse jeito, na parte de trás. E depois a gente vem, ela vai estar presa nesse suporte, a gente coloca ele aqui. E daí parafusa ele na base, tá? Bem legal, né? Vai ser fácil de fazer assim. Outra coisa também, para parafusar a nossa plaquinha direto na chapa de metal, não seria legal, né? Por dois motivos. Primeiro, que pode dar algum curto ali, né? Segundo, que ela tem esses ressaltos aqui das soldas, né?
não ficaria legal. Teria que colocar um espaçadorzinho de plástico, né, para ela ficar mais levantada, e mesmo assim poderia correr algum perigo, alguma coisa. Então, eu também fiz um suporte para esse carinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só que legal, eu fiz esse quadradinho no tamanho da placa, já com os rebaixos, olha só, para soldas, né? E para os conectores. Então, ele vai se ajustar perfeitamente em cima, olha só. Fica rente. Os furos todos batem certinho. Agora a gente pode parafusar ela aqui nessa parte, tá? Então fica tudo muito organizado, bem caprichado, tá? Eu tô fazendo nos mínimos detalhes pra gente poder ter um produto de extrema qualidade, tá bom? A única coisa que vai faltar aqui, que a gente esqueceu de providenciar, eu vou até falar com o Gui hoje, quando ele chegar aqui, nós vamos precisar comprar um cabo de extensão do USB, né? Porque a gente precisa ligar o USB na placa e levar ele até a saída do painel para poder ligar depois um cabo no painel. Então a gente vai ter que trazer pegar um extensor, né, de cabo USB. Então é isso, pessoal. Vou começar a parafusar tudo que dá e depois, quando o Gui chegar, a gente verifica se vai tirar o THC ou não. Outra coisa muito importante, pessoal, isso aqui é só a base da eletrônica, né? Na caixa ainda vão rasgos para colocar o ventilador. Deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos colocar o ventilador com essa capinha de proteção, que ele tem um filtrozinho, né? Deixa eu abrir aqui. Olha só, ele vem com um filtro para não entrar poeira. Então eu vou ligar um ventilador embaixo, jogando o ar para dentro da caixa, e vou colocar um desse na parte de cima, tirando o ar da caixa, tá? Então um vai estar ventilando e o outro vai estar fazendo a parte de exaustor. Então vai fazer um fluxo de ar bem legal. Esse que vai entrar o ar, vai jogar ar limpo para dentro do painel e o outro vai tirar o ar quente do painel. Lá no painel também nós vamos colocar o botão liga e desliga, botão para fazer parada de emergência. Vamos colocar duas lâmpadas, né, indicando que a máquina que ela está energizada e que ela está ligada. E também vamos ver se a gente vai colocar o THC na parte de fora ali da tampa também, né? Então tem muita coisa para fazer, vai ficar bem legal. Eu vou utilizar um liga e desliga direto, né, com contato de selo, utilizando a contatora. Depois eu mostro para vocês a parte de elétrica. Vou mostrar em detalhes, tá? Por enquanto, hoje é a disposição dos elementos e vamos ver se a gente consegue fixar todos eles já no painel. E daí, depois, num próximo vídeo, a gente começa a fazer climpagem dos cabos, começa a fazer a ligação. Eu vou desenhar, então, primeiro um esquema elétrico de todas as ligações, até para vocês poderem baixar depois e ficar fácil de fazer aí, né, de seguir. Eu vou colocando o esquema elétrico aos poucos. Primeiro a parte de potência para ligar, depois como fazer o esquema elétrico dos drivers, depois das fontes, depois um só do THC e depois a gente faz um geralzão, ou deixo todos eles separados até para facilitar a montagem, né? Porque daí, dependendo da parte que você estiver fazendo, você pega o PDF correspondente. Acho que fica até menos confuso, né? Então, olha só, eu achei que ficou bem legal essa disposição. Queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acharam, né? O que vocês acham? THC na parte de dentro, THC com o visor do lado de fora do painel. Se vocês fariam alguma coisa de diferente, né? Se eu estou fazendo alguma coisa de errado, caso vocês estejam identificando aí. Às vezes tem aí pessoal que é eletricista profissional, pode me dar alguma dica de alguma coisa que eu estou fazendo errado, mas eu acredito que no geral tá bem legal dessa maneira, né? Então vamos lá. Eu vou começar agora a fixar as canaletas no local. Como que eu vou fazer isso? O pessoal costuma fixar as canaletas com rebite, né? Só que eu não tenho aqui nem o alicate lá para rebitar, então eu vou utilizar parafusos autobrocantes, né? Olha só que legal, pessoal. Eu vou utilizar esse parafusinho aqui, ó. Esse parafusinho, na ponta dele, é como se ele tivesse uma broquinha. Então eu não preciso fazer nenhum pré-furo, eu não preciso fazer nada. É só pegar a parafusadeira, colocar aqui e ele mesmo consegue furar o metal com essa pequena broquinha que ele tem na ponta, né? Ele consegue furar o metal e já pegar a rosca e travar. Então é muito mais rápido, muito mais fácil de fazer assim. Se você quiser fazer com a rebite, fica até mais legal, mas dá mais trabalho, tá? Então eu vou utilizar esse parafusinho aqui. Pessoal, é bem fácil, olha só. Coloca parafusinho,
E ele mesmo vai furar, fazer a rosca e travar. Olha que legal. A única coisa que o pessoal reclama, né? O pessoal que gosta de fazer com arrebite, é porque daí o parafuso fica essa pontinha pro lado de fora. Mas como ele tem uma altura aqui, ó, na chapa, ó, ele não pega, não vai pegar, né? Fica protegido, tá? Você só tem que tomar cuidado na hora que você for pegar o painel, não espetar o dedo, tá? Mas fora isso, fica perfeito. Eu vou colocar 3 nessa canaleta maior, vou colocar um no meio aqui agora. Muito rápido, pessoal, muito fácil. Então tá aí, 3 parafusos. E ela já está fixada. Agora eu vou fixar a de cima e a de baixo. Mesmo processo. Se você quiser, na hora de colocar as canaletas, você poderia também ter cortado em 45 graus, né, para ter feito um acabamento mais bonitinho e tal. Ou você pode até deixar assim e depois cortar em 45 graus a tampa que vai em cima, né, para ficar um visual mais legal. Também dá. Eu coloquei reto, uma encostada na outra, sem problema também, tá? Isso aqui vai muito de gosto, cada um pode fazer como quiser. Vou colocar 3 também nessa. É muito rápido, pessoal, muito rápido. Aqui, pessoal, é o seguinte. Para fazer a ligação dessa cantoneira com essa, você pode agora cortar essa abinha aqui, ó. Você pode cortar essa abinha aqui agora, para ficar fácil dos fios passarem de uma para outra depois, tá? Dá para cortar essas duas primeiras aqui, ó, para fazer a passagem livre aqui, tá? E no caso de baixo também, cortar essas duas aqui, ó. Ou só uma, daí você que escolhe, tá? Então já coloquei lateral esquerda, em cima e embaixo. Agora eu vou colocar os componentes aqui de novo para disponibilizar certinho o tamanho, para ver a altura onde vão essas duas. Aqui eu vou disponibilizar os 3 principais componentes, para quê? Para eu saber certinho a distância para colocar essas aqui, tá? Eu sei que ela é encostada aqui, mas a distância vamos regular. Então a gente vai colocar esse trilho nessa parte de cima. Eu preciso ter um espaço aqui para poder mexer com os cabos, né? Então eu vou deixar um valor... Eu vou deixar uma distância que eu acho legal, mais ou menos uns 2 centímetros. Acho que é suficiente. O driver não precisa ter espaço na lateral dele, porque a conexão dele é toda em cima. Então ele pode estar mais perto das canaletas, não tem problema. Porque o fio vai sair e vai subir, né? A conexão vai ser em cima, não vai ser de lado, então não tem problema quanto a isso. E no caso aqui da fonte... A gente já precisa de um pouquinho mais de espaço, aqui vai ter a controladora. Então vamos lá, vamos organizar aqui. Eu vou deixar de um jeito também que ele bata com 2 desses daqui, ó. Para quando eu cortar 2, já ficar certinho para passagem de cabos. Acho que aqui eu posso tirar um pouquinho aqui. Acredito que assim tá bem folgado, dá para utilizar bem legal. Eu vou colocar a controladora aqui só para a gente ter uma noção melhor. A controladora ela vai aqui, eu preciso ter acesso a colocar os cabos, né, nos bornes verdes. A gente aperta por cima, mas tem que enfiar os cabinhos por aqui. Então seria legal colocar ela mais para cá. Para cá temos espaço. Então acredito que aqui eu consigo encaixar bem facilmente. Então acho que essa posição tá excelente, pessoal, olha só. Então essa distância das canaletas estão perfeitas. Eu vou fazer então a fixação delas nessa posição. Eu vou colocar o primeiro parafuso de cada uma delas, depois eu meço com a régua aqui e meço aqui para manter o esquadro, tá? Para não ficar torto, né? Vamos fazer bem bonito. Então,
coloquei o primeiro daquele, vamos colocar o primeiro desse daqui. Agora, pessoal, eu vou medir para manter o esquadro correto, tá? Ela tá com mais ou menos 13,5. Beleza, nessa posição, vamos colocar o outro parafuso. Perfeito, agora vamos medir essa distância dessa daqui, mais ou menos 15 centímetros. Isso aqui precisa fechar um pouquinho para cá. Beleza, perfeito. Vamos fixar então essa outra canaleta. Então, fixado com sucesso. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora eu vou fixar esse trilho aqui no local dele. Deixar ele bem no meio certinho. Será que o parafuso também fura o trilho? Vamos tentar. Fura o trilho também, pessoal. Olha só que legal. Já furou direto, não precisa fazer nenhum pré-furo. E agora, vou colocar o outro também do lado de cá. Perfeito, trilho fixado com sucesso. Então olha só, fixei aqui. Ficou bem legal, tá? Então olha só, os parafusos. 3 ali, 2 nesse daqui. 2 nesse. E 3 aqui nesse daqui, ó. Então a gente já fixou o trilho. Então, essa parte toda está fixada. Vamos fixar agora os drivers. Vamos colocar a fonte também aqui no local dela, para ficar o mais real possível, né? A nossa organização aqui. Então, isso aqui vai ficar aqui, nessa posição. Então, a gente tem que disponibilizar agora os drivers aqui, de uma maneira que eles fiquem espaçados por igual, para ficar bem bonitinho e tal. Passagem de ar adequada para todos eles. Acredito que aqui está excelente. Vou fazer uma marcação de lápis agora, aonde eu tenho que furar em cada um deles. Daí eu vou tirar o driver e vou começar o furo. Depois eu encaixo o driver no local e travo, tá? Depois eu faço o outro furo. Para ficar mais fácil, porque posso estar furando aqui, o driver pode balançar na hora, então não seria legal. Então eu vou marcar com lápis aqui um local. Então beleza, os 4 estão em uma posição boa, já marquei. E agora eu vou começar o furo com esse parafuso, mas não vou apertar até o final, daí depois eu encaixo eles e faço o aperto. Tirar a sujeira aqui do painel. E aí, agora vamos encaixar eles e fazer o aperto. Aonde que eu vou encaixar, pessoal? Aqui, ó. Nesse dentinho que ele tem aqui, ó. Prendendo só de um lado, pessoal, ele não fica travado, tá? Ele fica meio solto. Agora, quando a gente coloca o outro, daí fica travado de verdade. Deixa ele o mais reto possível. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Fica perfeito, tá? Agora não tem como sair o driver. Vamos deixar isso aqui também retinho. Beleza? Muito rápido de montar com esse tipo de parafuso, tá? Muito legal mesmo. Vamos levantar aqui para tirar a sujeira.
Cuidado para assoprar e vir a limalha de aço no seu rosto, tá, pessoal? Usa óculos de proteção. Olha só, todos os drivers estão fixados, tá? Ficou bem legal. A fonte, pessoal, olha só, ela tem um localzinho para parafusar aqui, nessa parte de trás, olha só. E na parte da frente ela também tem um encaixe, tá? Então a gente vai utilizar esses dois para prender. Deixa eu ver se vai caber o parafuso aqui, ó. Ele vai pegar na placa do lado de cá. Daria certo. Isso aqui eu vou ter que ver se a gente vai conseguir pôr esse parafuso aqui. O que eu vou fazer agora vai ser fixar a fonte, tá? A fonte é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai fixar o suporte aqui primeiro e depois fixar o suporte na base. Então olha só, pessoal, prendi o suporte na fonte por baixo, olha só. Agora a gente pode pegar, colocar ele no local dele, porque eu tenho agora uma ponta aqui para prender e uma ponta aqui para prender, tá? Então a gente vai organizar ele aqui certinho e fazer a fixação com os dois parafusos. Nesse caso, eu vou utilizar um parafuso um pouco mais longo, porque agora a gente tem uma altura a mais, né? Então olha só, eu vou utilizar esse outro aqui. Eu estava utilizando esse aqui para prender as coisas que são baixas, né, direto na chapa. E agora esse eu vou utilizar, ó, ele é um pouquinho mais longo, tá? Porque agora a gente tem uma altura a mais. Que é essa altura aqui, ó. Então é só posicionar e fazer o aperto também, igual a gente estava fazendo anteriormente. Pronto, ó. Nossa fonte está fixa agora. Olha só. Isso aí, ficou perfeito, ficou bem legal. Olha só, toda a parte de cima já tudo fixado, tá? Falta fixar a fonte e a controladora. Agora eu preciso ver como que a gente vai fazer. Eu acho que eu vou ter que alargar esse furo aqui, tá? Esse furo aqui tá muito pequeno pro parafuso. Para entrar esse parafuso aqui, tá? Ele não entra aqui, ó. Então eu vou só alargar um pouquinho esse furo e esse do lado de cá também, para a gente conseguir poder fazer a fixação da fonte no local dela. Então olha só, pessoal, eu alarguei aqui, olha só, ficou maior dos dois lados, tá? Agora tem um outro porém, o parafuso, ele não vai entrar por cima. Se ele entrar por cima, ele vai pegar na placa da fonte, tá? Ele vai bater na placa da fonte. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele assim, ó, eu vou encaixar ele por aqui primeiro por baixo, e daí eu vou parafusar ele agora dessa maneira. Assim ele não bate na placa, tá? Então o que eu fiz? Eu comecei a rosca do parafuso aqui, mas não travei. Agora eu vou encaixar a fonte ali. Então esse de cá já está apertado, a gente vai colocar o outro para travar agora o conjunto. Pronto, pessoal, nossa fonte está fixada. Agora é só fixar a nossa controladora aqui. Só que vai ter um porém, acho que eu vou ter que fazer outra base, pessoal. Por quê? O furo da placa, ele é muito estreito para esse tipo de parafuso. Não vai dar para colocar esse parafuso aqui, ó. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a mesma tática da fonte. Eu vou ter que prender a placa no suporte e daí do suporte sair uma abinha para a gente parafusar, daí sim, lá na base, tá? Então a gente vai ter que fazer aí um suporte diferenciado. Vou ter que fazer outra usinagem desse cara aqui. Então eu vou fazer isso, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Então olha só, pessoal, fiz outro suporte. Qual a diferença? Agora ele tem essas duas abas a mais aqui, ó. Porque agora eu prendi a placa, tá vendo? Com parafuso, olha só. Prendi com parafuso, a cabeça fica escondida porque eu fiz um rebaixo. Dá para colocar os 4 parafusos, eu coloquei só 2, né? Um em cada ponta, mas dá para colocar os 4, tá? E agora tem essa aba onde a gente consegue fixar o conjunto agora na chapa laranja ali, olha só. A gente põe aqui certinho, utiliza aquele parafuso maior e faz agora a fixação.
Então vamos lá, deixa eu pegar o parafuso maior. Deixa eu ver se ele é grande o suficiente, senão a gente vai ter que fazer um rebaixo aqui, se não for grande o suficiente. Olha só, pessoal, os parafusos não é grande o suficiente, tá? Então eu vou rebaixar um pouquinho isso daqui para resolver o problema. Fiz um rebaixo ali, ó. Agora vai dar certo. Então vamos lá, vamos posicionar e fixar. Ficou muito legal isso aqui. Esse suportezinho ficou muito bom mesmo, pessoal. Caramba, olha só que legal. Olha isso. Olha que bonitinho que ficou isso aqui. Profissa, hein? Fala a verdade. Ficou muito bom. Então olha só, pessoal, o nosso painel. Praticamente todos os itens que precisavam ser fixados aqui na base estão fixados, com exceção daquele que vai aqui, que eu falei para vocês, que dependendo se a gente decidir tirar o THC daqui, eu encaixo eles lá na parte de cima. Se a gente for manter o THC aqui, depois eu parafuso aquela barrinha com os conectores aqui, tá? Então isso dá para decidir depois. Mas tá aí, tá pronto. Tudo que a gente precisava fazer nesse vídeo, que era fixar todos os elementos, estão fixados. Na próxima etapa agora, a gente vai começar... Eu vou fazer o esquema elétrico primeiro, e depois a gente começa a limpar os cabos e fazer toda a ligação passo a passo, fio por fio, para vocês não terem dúvidas de nada, tá, pessoal? Como sempre, eu mostro para vocês em detalhes, nos mínimos detalhes, para que você consiga fazer aí na sua casa o que eu estou fazendo aqui na minha, tá? Bom, pessoal, vocês viram aí como tá ficando muito legal a montagem do nosso painel. No próximo vídeo, então, a gente vai vir com um esquemático, toda a parte da ligação. Eu vou separar ela entre a parte de potência, a parte dos drivers, a parte das fontes. A gente vai separar em camadas para ficar fácil de vocês entenderem. E depois a gente vai começar a fazer a ligação fio por fio, item por item, tá? Tá ficando muito legal. Deixa seu like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.